Boa noite aos participantes. Esse é o primeiro painel mensal do ano, depois da apresentação do final do ano que fizemos. E o objetivo dele é uma atualização da conjuntura e das tendências, né? Pelo que a gente pode observar de hoje. Então, vou ver aqui. Vou começar pelas mudanças climáticas, porque essa é uma questão que no final do ano passado ainda estavam se fazendo as medições, ou pelo menos finalizando as medições. E tem uma coisa muito interessante que eu estava estudando o tema outro dia, e aí me dei conta de uma coisa importantíssima que tem efeito muito significativo sobre a realidade atual. Nos últimos 10.000 anos, eu consegui esse gráfico aí da informação, nos últimos 10.000 anos, que é justamente o período do Holoceno, que é uma era a última era geológica. Há uma discussão hoje na ciência se o Holoceno não está sendo substituído pelo Antropoceno, né, que é a atuação de fato relevante da raça humana no globo terrestre e, com isso, provocando mudanças de natureza geológica. Essa é uma corrente forte da ciência, defende isso. Mas, de qualquer forma, se a gente não entra nesse detalhe de que se de fato estamos ou não numa nova era geológica, o fato é que nos últimos 12.000 anos da era holocênica houve uma variação de 1 grau. Quer dizer, consegue as datações hoje mais sofisticadas conseguem verificar isso, que em 10.000 anos a variação entre a menor temperatura e a maior temperatura no globo terrestre variou 1 grau apenas. E a partir dos últimos anos, das últimas décadas, nós já temos aí medida uma variação superior a 1 grau. Então já estamos, no último ano, em média, nós tivemos 1,6 grau acima da temperatura do início da era industrial. Então, isso é um fator muito relevante, porque todas as previsões elas diziam que a meta seria chegar a 1,5 grau acima da temperatura do início da era industrial até 2030. E nós parece que já estamos chegando perto disso, pelo menos foi o que se conseguiu medir, que não é previsão, como está aí informado pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. 2004 é o ano mais quente registrado, 1,6 graus centígrados acima dos níveis pré-industrial. Isso significa, é uma hipótese que já se confirma, né? Não é mais apenas um gráfico, é um alerta, e que o ar que respiramos na Terra e cultivamos no oceano, esse ar ele já está mais aquecido, que tem impacto sobre o aquecimento dos próprios mares e dos oceanos, né? Então, 1,5 graus era o limite de elevação determinado no Acordo de Paris, para evitar desastres climáticos mais graves. O que significa 1,6 grau na prática? Calor extremo, que a gente está vendo no mundo inteiro, ondas de calor mais longas e intensas, e em muitas cidades os termômetros não são mais capazes de medir a realidade das ruas. O mar em ascensão, aqui na cidade do Recife a gente tem evidências disso, quem aqui tem mais tempo de observação, a gente sabe que na praia de Boa Viagem o mar avançou. Ali na frente do Mar Hotel, ali a gente passava na maré seca, conseguia passar, hoje nem na maré seca consegue mais. Então o mar está em ascensão, o nível dos oceanos sobe silenciosamente, e a gente nem se apercebe bem disso, mas suas consequências são ensurdecedoras. Cidades costeiras vulneráveis à destruição, inclusive o Recife, que é uma das cidades mais vulneráveis. As florestas estão sob ataque, incêndios florestais, a gente viu o ano passado, foi o ano 2004 foi o ano em que mais houve incêndio no Brasil, incêndio florestal.
se tornam monstros incontroláveis, transformando aves centenárias em cinzas em questão de horas. E uma consequência disso, que já começa a fazer efeito, principalmente no nordeste da África, que é a crise alimentar. Os cultivos não resistem às secas, às chuvas intensas e ao calor. A comida fica mais cara e mais escassa. Então, essas são as consequências, além do impacto na biodiversidade, né? Uma das coisas muito sérias é a morte dos corais. O Recife, que protege a costa e abriga milhares de espécies, morre, e aquilo é um habitat e um local de reprodução, né, de toda a cadeia animal ali daquela época, daquelas regiões costeiras, de espécies que sofrem sufocamento pelo aquecimento, né? Extinção em massa de animais que dependem das temperaturas estáveis. Impacto na vida humana, na saúde, doenças respiratórias aumentam com o ar seco, deslocamento de milhões de pessoas, né, forçadas a abandonar suas casas, e insegurança, escassez de água e de alimentos. Por que isso importa agora? Porque cada décimo de grau acima desse limite empurra o planeta para mais perto do ponto de não retorno. Em vez de 4 estações, teremos caos, florestas transformadas em savanas, oceanos engolindo terras e populações inteiras sem casa. O que pode ser feito? Essa é um mantra de toda a conjunto de pessoas e cientistas principalmente, que tratam do assunto, né? Regenerar ao invés de explorar. Reflorestamento, soluções baseadas na natureza. Transição energética, investir em energias limpas, que não deixem ninguém para trás. Compromisso coletivo. Não é mais uma escolha individual, é um pacto global. E o coordenador executivo do Fórum Brasileiro das Mudanças Climáticas é o pernambucano Sérgio Xavier. A realidade de 1,6 graus nos mostra que não há tempo para o conforto da dúvida. Temos que agir com urgência, de quem sabe que não existe outra saída. A regeneração é a nossa grande resposta ao colapso. Esse é o entendimento compartilhado de todo mundo que acredita, porque tem uma parte que é minoritária dos cientistas que não acredita no aquecimento global, pelo menos coloca em dúvida. Mas o fato é que a grande maioria hoje acredita nisso e tem o entendimento de que a regeneração é a grande resposta para esse colapso. Essa aí é a secretária-geral da Organização Mundial de Meteorologia, que é o órgão da ONU responsável pela acompanhamento meteorológico mundial. A história climática está se desenrolando diante de nossos olhos. Não tivemos apenas 1 ou 2 anos de recorte, calor, mas uma série completa de 10 anos. A série estudada de 10 anos aponta que a temperatura está subindo de forma irreversível. Isso aqui é um estudo, é um estudo de riscos, no maior risco da humanidade, está sendo ignorado pelos chamados mercados. Conjunto de mais de 500 especialistas no assunto que fizeram previsões do World Economic Forum de riscos para o ano seguinte, para 2 anos e para 10 anos. Então, com 2 anos, o que é que a gente vê? Que o maior risco é a desinformação, fake news, essa coisa toda. Em 10 anos, todos os 4 principais riscos são ambientais. Então, essa é, principalmente quando se alonga no tempo, joga para frente, os riscos ambientais começam a aparecer de forma mais intensa. Principais mensagens do, da Organização Meteorológica Mundial, que os gases de efeito estufa atingiram níveis recordes observados em 2023, e dados em tempo real indicam que eles continuam aumentaram em 24. De janeiro a setembro de 24, a temperatura média global da superfície do ar foi de 1,54 graus, né, centígrados acima da era pré-industrial. O gelo marinho da Antártica e do Ártico em 2004 ficou bem abaixo da média. Em 2023, globalmente, as geleiras perderam em volume de água equivalente a aproximadamente 5 vezes a quantidade de água do Mar Morto. Aqui embaixo, o conteúdo do calor dos oceanos e o nível do mar continua a subir. Em 2023, os oceanos absorveram cerca de 3,1 trilhões de terawatts-hora de calor, o que equivale aproximadamente a 18 vezes o consumo total de energia no mundo, absorvido pelo oceano. E quando ele absorve calor, ele também aumenta, porque a água aumenta.
de volume quando está mais quente, né? Significa que o mar aumenta mais ainda, não só por conta do volume de água, mas por conta da quantidade de calor. Então, nos últimos 5 anos, houve um progresso significativo na capacidade do serviço meteorológico, principalmente nas medições. E os 108 países integrantes dessa organização mundial relataram possuir um sistema de alerta. Foram vários alertas, inclusive no Rio, semana passada, todo mundo recebeu nas áreas que podia ter deslizamento e inundação, recebeu um alerta, saiu gente correndo apavorada que nunca tinha recebido pelo celular. Em São Paulo já está implantado, né? Bem, isso é que, em linhas gerais, foi o que aconteceu ano passado. Eu não relatei isso no final do ano, esses detalhes, porque ainda não tenho saído dos estudos. E esse mapa aí mostra que houve emissões recordes de aumento do nível do mar e de chuvas extremas. Onde é verde, foi pela régua aí, é onde teve chuvas extremas. E onde é marrom, onde teve seca extrema. Então a gente vê aqui no Brasil que teve chuvas extremas na Bahia, no sudeste e no sul, verde lá, e em todo o restante do país, principalmente centro-oeste e norte, calor e seca. Então, o nordeste, felizmente, passou batido, o que é bom, tanto em termos de calor quanto em termos de chuva. E aí uma coisa, é um detalhe, mas é um detalhe muito curioso e sintomático. O Brasil é líder em poluição de plástico no oceano, entre os países da América Latina. É o 8º país do mundo e o maior poluidor da América Latina quando o assunto é descarte de plástico no oceano. É impressionante a quantidade de plástico que é jogado no oceano. E mais do que isso, recentemente apareceu isso aqui, o lixo plástico vindo da Ásia, da África, aliás, polui as praias brasileiras. Aí foram pegar as tampinhas que estavam lá, de onde é que vinham? Da África. A Universidade do Ceará identificou a origem dos resíduos encontrados nas praias do Nordeste. África, embalagem de refrigerante, água mineral e cosmético consumido na África. Chegaram ao Brasil pelo mar. Há mais de 2 anos estamos seguindo uma abordagem que visa não apenas quantificar o plástico que está nas praias, mas dizer quais são as marcas responsáveis dessa poluição em sua origem. Conseguimos apontar o dedo para quem é responsável, esse cara lá da Universidade Federal do Ceará. E identificou no meio plástico vindo da África, ou seja, não só estamos em um ambiente de mudanças climáticas que é mundial, como também a poluição também é mundial, na medida em que eu mostrei no final do ano passado, tanto a fumaça das queimadas daqui do Brasil foram bater na África, como as tampas de plástico e o material que eles descartam lá vai bater aqui no Brasil. Então, estamos realmente integrados pela poluição e pelas mudanças climáticas também. Bom, segundo tema dessa nossa abordagem, a economia brasileira. Se a gente pudesse fazer um balanço dos avanços da economia brasileira no ano passado, que a gente começa a medir, no final do ano começa a medir com mais clareza, e no início do ano também, o mercado elevou para quase 3,5 a projeção de expansão da economia em 2024. Isso é uma coisa muito positiva, porque a economia consegue crescer, apesar de algumas dificuldades, e vai na contramão do que se previu. O mercado previu esse crescimento no início do ano passado, alguma coisa em torno de 1% de crescimento. Já vai pelo menos chegando a 3,5% crescimento da economia em 2024. A economia cresceu mais do que o esperado, superando a expectativa do mercado. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,9% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. Como não foi fechado ainda o quarto trimestre, a previsão é que seja alguma coisa em torno de 3,5%. Fatores que contribuíram para o crescimento: melhora do mercado de trabalho, a queda do desemprego está no menor nível medido, aumento da massa salarial, programa de transferência de renda como Bolsa Família e crescimento da safra e das exportações. Então, o Brasil tem, no final do último trimestre medido, 6,2% de desempregados. Isso é a menor taxa desde o início da mensuração. A menor anterior tinha sido 6,3% em dezembro de 2013, com Dilma ainda, e tivemos 6,2% em outubro de 24, no terceiro trimestre. Taxa de desemprego caiu em 24, atingindo o menor patamar da série histórica. No trimestre encerrado em fevereiro
de 2024, a taxa de desemprego foi de 7,8%. E no trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego foi de 6,1%. Quer dizer, já foi menor do que o do último trimestre, a medida em novembro. Outra coisa também importante que contribuiu com o crescimento do PIB foi o recorde na massa salarial, 326 bilhões em agosto. Rendimento real dos trabalhadores e população ocupada alcançaram novos patamares, recorde. O Bolsa Família promoveu a inclusão e desenvolvimento para 54,4 milhões de brasileiros. Em 2 anos, o programa foi aperfeiçoado e chegou a 20,8 milhões de famílias atendidas. É a turma da base da pirâmide mesmo. Então, esse pessoal é atendido àquela história de que o país começa a sair do mapa da fome, né, que tinha entrado, infelizmente, depois da pandemia. O programa de Bolsa Família, é importante destacar isso, porque ele passa a ser atacado, recentemente passou a ser atacado de forma muito mais intensa. As expansões e mudanças só vieram reafirmar a importância do programa de transferência de renda, não só como referência mundial no combate da fome, Bolsa Família é uma referência mundial, e a pobreza, mas também como motor das economias locais. Houve aumento maior do consumo, dos empregos, do número de contas bancárias, uma enorme bancarização, principalmente na pandemia, e da arrecadação de impostos, porque o Bolsa Família dinamiza a economia dos locais onde ela é distribuída e, portanto, aumenta também a arrecadação de impostos. Além do benefício imediato às famílias contempladas pelo programa de transferência de renda, em termos de pobreza e de desigualdade, temos resultados importantes no emprego formal e na economia em geral. Esse estudo aí, essas informações são do estudo do Banco Mundial. Nordeste e Sudeste são as regiões que têm mais beneficiários. Nordeste é a região com o maior número de contemplados do programa, com 9,4 milhões de beneficiários e 6,3 bilhões repassados em novembro, é mensal. O Sudeste tem 6 milhões de famílias atendidas e 4 bilhões em recursos destinados. A região Norte, 2,67, é menos povoada, milhões de famílias e 1,89 bilhão em repasse. O Sul tem 1,53, a região Sul é a mais rica, beneficiários, e 1 bilhão, e o Centro-Oeste 1,1 bilhão com 766 milhões em repasse. Outra coisa importante que contribuiu com o PIB, naquele relatório do Banco Mundial, é a safra recorde, que deve impulsionar o crescimento de 7,6% no valor da produção agropecuária no período 26-25. Então, vamos ter uma safra recorde em relação ao mesmo período do ano passado. E também, embora as exportações tenham caído em volume, e apesar do dólar ter ficado caro, as exportações caíram em volume, mas as exportações de produtos industrializados têm o maior resultado desde 1997, que é uma coisa positiva, porque são exportações de maior valor agregado. O Brasil fechou 2024 com 337 bilhões de exportação e crescimento de 3,3% na corrente de comércio. O superávit chegou a 74,6 bilhões. Foi menor do que o ano passado, que chegou a quase 95 bilhões. Exportações da indústria de transformação bate recorde de 27 anos, que é uma coisa também positiva. E o ano fechou com uma arrecadação recorde de 2,6 trilhões, valor maior registrado desde o início da série histórica de 1995. Considerado toda a arrecadação no Brasil. Né? Bom, mas esses foram os aspectos positivos da economia no ano passado. As dificuldades. As dificuldades, elas começam com a questão da estabilidade econômica. A gente aprendeu durante esse período de estabilização que a economia, para ser estabilizada, ela precisa de dólar equilibrado, inflação controlada e dívida pública estável. É isso que é considerado o tripé da responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante. Esse é o famoso tripé da estabilidade econômica. Quando, fazendo uma comparação, esse tripé macroeconômico, ele precisa, para a economia estar equilibrada, ele precisa de câmbio flutuante, de meta de inflação e ter uma meta fiscal. Se a gente for mal comparando, viu? Porque eu não quero ser acusado de fisiologista do ponto de vista dessas comparações. Mas, se a gente fizer uma comparação, aí eu sei que tem médicos aqui, Giliato tá aqui, Giliato depois vai me corrigir.
se tiver equivocado. O câmbio flutuante é como se fosse a temperatura do corpo humano. As metas de inflação é como se fosse a pressão. E a meta fiscal como se fosse a glicemia. Tudo a gente precisa estar numa temperatura dentro do saudável para poder estar considerado saudável, precisa ter uma pressão arterial também dentro de padrões, dentro de um intervalo saudável, e precisa ter uma glicemia saudável. Então, se a gente fizesse essa similitude com o organismo econômico, a gente poderia dizer que as reservas cambiais são o remédio para o que é o câmbio flutuante, para a temperatura. A gente viu isso aí, viu há pouco, isso no final do ano passado. Se o dólar fica numa taxa muito alta, isso é o primeiro indicador, é como se fosse a temperatura no corpo humano. Se a pessoa pega uma febre de 40 graus e fica muito tempo nisso, tem que fazer alguma coisa, tem que ir direto para o hospital, senão vai terminar morrendo por excesso de febre. Mas, se a gente considera a meta de inflação a pressão, a gente pode dizer que é a taxa Selic, porque a pressão vai sendo atacada com medicação que faz efeito em curto e médio prazo, né. Não precisa, você pode ter uma pressão mais elevada, mas isso não significa que você vai ter o mesmo impacto imediato que teria uma temperatura elevada. E a glicemia é aquela coisa que você tem que ficar dentro de determinada faixa e o orçamento equilibrado. Então a gente precisa desses três, a economia saudável precisa ter boa quantidade de reservas cambiais que impeçam a especulação com dólar, precisa ter uma taxa Selic que afete a inflação, que impeça a inflação de subir, e precisa ter um orçamento equilibrado. Um orçamento equilibrado de receita e despesas, como a gente tem problemas de dívida elevada no Brasil, a gente precisa ter até superávit fiscal para poder manter a glicemia. Depois, Giliato vai me passar um carão por causa dessa metáfora. Mas vamos lá. A O que foi que aconteceu no ano passado? A inflação oficial fechou 2024 acima da meta do Banco Central, puxada principalmente pelos alimentos. Esse é um drama que tem efeitos políticos importantes. Então, a inflação, desde 2020, que ela se comporta acima do teto da meta. O teto da meta de 2020 era 4,52, foi 5,55. Em 2021, plena inflação, plena pandemia, foi 5,25 o teto da meta, a inflação foi 10,6. Em 22 era 5, foi 5,79. Em 23 era 4,62, foi 4,75. Em 24 era 4,5, o teto da meta foi 4,83. Isso tem um efeito, e pior, não é só a inflação, é que o principal responsável, pelo menos, da inflação foi a alimentação. Alimentação, saúde e transporte. Os três juntos representaram 65% foram responsáveis 65% pela taxa elevada. Então, isso é um problema que tem impacto direto no bolso das pessoas, porque elas percebem isso ao fazerem compras, né? O Brasil teve a quinta maior inflação, olhando o mundo, a quinta maior inflação de alimentos em 2024. Brasil, ali, ó. Primeiro foi a Argentina, por causa daquela confusão lá, depois a Turquia, Rússia, Índia e Brasil. Do G20, o Brasil foi a quinta maior inflação de alimentos de 2024. E sob Lula, uma contradição das contradições, né? Sob Lula, a inflação dos ricos foi menor do que a inflação dos pobres. E PCA indica que a taxa foi de 4,3 para quem tem renda alta e 5,2 para os com renda baixa. Pior ainda a situação política. Então está aqui. Para os mais pobres, a inflação foi mais alta. Para os mais ricos, a inflação foi mais baixa. Com Lula, os ricos se deram melhor que os pobres, né? A gente viu aqui. Então, a alta dos alimentos e bebidas foi maior para os mais pobres. Está mostrando aí, tá vendo? Para os mais pobres, alimentos e bebidas, renda muito baixa foi mais alta, o que é mais cruel, foi mais alta para a renda mais baixa. Para a baixa, média, e para a renda dos mais ricos aí foi a menor. Então, os mais ricos tiveram menos do que a metade da alta dos mais pobres. Isso tem impacto direto na veia sobre a percepção política.
sobre a situação política, né. Então a inflação alta atrapalhou, veja, nós somos um país, felizmente, que abomina a inflação alta. Depois que a gente conseguiu acho que foi o trauma daquele tempo todinho que a gente tinha inflação, chegou a ter inflação de 80% ao mês, né. Então, quando o Plano Real foi efetivado, a inflação projetada era 80% ao mês. Então a inflação alta atrapalhou. Veja o que acontece, lá em cima, o índice de aprovação dos presidentes, em azul, ótimo e bom, em vermelho, ruim e péssimo. E embaixo a taxa de inflação. Toda vez que subiu, veja a setinha para cima embaixo, a gente vê a queda de aprovação do presidente da época, né. Então a gente vê a inflação aí entre Dilma e Temer, aí ela deu uma subida e deu uma queda da taxa de aprovação de ótimo bom e uma subida da taxa de ruim e péssimo. A mesma coisa se deu com Bolsonaro, em menor escala ainda, e a mesma coisa tende a se dar com Lula agora. Então essa é uma característica da realidade política brasileira. A população não suporta mais a inflação. Então a trajetória anual da inflação, como a gente vê aí presidente a presidente, ela teve um pico aí em Bolsonaro, principalmente a gente viu ali, chegou a 10, né, foi principalmente por conta da desarrumação que a pandemia provocou. Depois ela cai a um determinado nível mais baixo, ela chegou a se enquadrar na meta, mas aí ela começa a subir de novo. E aí é que fica a preocupação. Ficou acima da meta de 3%, com intervalo de tolerância de até 4,5%, é o teto da meta. Então, passou do teto da meta. Aí, quando acontece isso, o responsável pela manutenção da inflação dentro da meta é a responsabilidade do Banco Central. Quando ele não consegue, ele tem que emitir uma carta para o ministro da Fazenda. Então, a carta, trechos da carta do Banco Central para o ministro da Fazenda. Sempre que a inflação fica acima do limite da meta, o presidente do Banco Central tem que enviar uma carta ao ministro da Fazenda explicando o motivo. No documento publicado na sexta-feira, 10 de janeiro, Gabriel Galípolo atribuiu o estouro principalmente a 3 fatores: ao crescimento mais forte da economia brasileira, aquela história de que o crescimento mais forte termina por impactar positivamente os índices de inflação, porque aumenta a demanda e diminui a oferta, então aumenta o preço. Os eventos climáticos, tivemos eventos significativos no ano passado, tanto cheia no Rio Grande do Sul, aquela coisa terrível, quanto, seca na no centro-oeste, com seca e a desvalorização cambial, uma das mais fortes do mundo, e a gente teve um rally no final do ano de apreciação do câmbio. Então esses 3 fatores juntos, o Banco Central diz que foram a causa da inflação fora da meta. Segundo Galípolo, a queda do real frente ao dólar ocorreu principalmente por fatores internos e deu como exemplo a percepção dos investidores sobre a saúde das contas públicas. Esse é o fator adicional, esse é o fator psicológico, vamos dizer assim. Teve fatores, digamos, reais, físicos, e teve fatores psicológicos. O fator psicológico foi a percepção dos investidores sobre a saúde das contas públicas. Aí, com a inflação alta, o que é que resta ao Copom? Fi Se a gente naquele tripé macroeconômico, se o câmbio você não tem controle, porque ele é em parte flutuante. Se a taxa se a taxa de se o orçamento está desequilibrado, como de fato está, o déficit desse ano foi grande. O déficit, é o chamado déficit nominal, né, que é o déficit no final de tudo com o pagamento dos juros. Foi enorme, foi de quase 5% do PIB. Então a percepção dos agentes econômicos é de que o governo não está controlando a sua dívida no médio prazo. Isso tem efeito sobre a inflação, sobre a percepção da inflação, tem aspectos físicos que também influenciam. O Banco Central só resta aquela história do antibiótico, do remédio forte. Ele tem que dar o remédio do juro. Quando ele dá o remédio do juro, não só elevou 1 ponto percentual, como ainda contratou mais 2, aliás, mais 1, tinha mais 2, mais 1, tem mais 1 ponto percentual contratado. E depois, provavelmente, ele não vai parar de subir não, vai subir pelo menos meio ponto. Então o Copom mantém série de altas e sobe taxa de juros para 13,25 na primeira reunião chefiada por Galípolo. Se Pela estimativa da média do mercado, a taxa de juro real deve chegar a 15%.
Mas tá aí, é o crescimento. Baixou, baixou, baixou e a partir de determinado momento, por conta da inflação, ele sobe de novo. Só que isso aí é uma faca de 2 legumes, como dizia Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians. O que é que acontece? Ao mesmo tempo que a o juro ataca a inflação, porque diminui a demanda, diminui também os investimentos, diminui tudo, porque o juro fica mais caro. O que acontece? Ele aumenta a dívida pública e termina retroalimentando a insegurança dos operadores de mercado sobre a capacidade do governo de segurar a dívida. E, de novo, isso é uma cobra que morde o rabo isso aí. As contas públicas têm déficit nominal de quase 1 trilhão, é dinheiro como diabo, 1 trilhão em 2024. O saldo negativo contabiliza gasto de juros com a dívida, que bateu o recorde no ano e somou 954 bilhões. Está aí o déficit nominal, de 998 bilhões em dezembro. Trajetória mensal do resultado nominal do setor público consolidado e acumulado em 12 meses. Foi o maior da série histórica aí, ó, desde Dilma. 900, aliás, não. Teve um maior ali em janeiro de 21, foi por conta da pandemia lá, né? Teve um gasto adicional, mas chegou aí a praticamente equiparado. O gasto com o juro da dívida bate recorde. Como o juro da dívida bate recorde. Então, gastos acumulados em 12 meses com o juro da dívida em bilhões. Vai para 950 bilhões pagos em dezembro, até dezembro de 2024. É dinheiro como diabo. Isso tudo é dinheiro que subtraído do orçamento, que, portanto, diminui investimento, diminui políticas públicas e tudo mais. O percentual bruto da dívida subiu 4,4 pontos percentuais no governo Lula. Então ela caiu, estava 71, cresceu muito na pandemia, depois caiu. É verdade que essa queda em 22 teve efeito de que jogou-se para frente, como precatórios, etc., jogou-se para frente, foi uma maquiagem que foi feita no final do governo passado, mas a percepção dos agentes de mercado é que esse governo não tem preocupação com a rigidez fiscal. Então subiu 2,2 pontos percentuais, 4,4 pontos percentuais, ou seja, dentro do governo Lula, de qualquer maneira, a dívida passou de 71,7% para 76,1% do PIB. As contas públicas têm um déficit primário, esse lado de cá é primário, aquele que eu mostrei é no final de tudo, pagando juros. Então, o primário foi de 47,7%, quando o Brasil precisa, para injetar otimismo em relação ao futuro do Brasil nos agentes econômicos, os agentes de mercado, precisa de superávit. Precisa de algum superávit para poder parar a dívida, parar a dívida de crescer. Bom, aí só eu já mostrei isso no final do ano passado, mas vou mostrar de novo porque ele é muito sintomático aí. Ó. Esse é o conjunto do que é arrecadado, daquele recorde de arrecadação. Você pega e joga no orçamento aí. O que é que acontece? Quase metade do orçamento, da arrecadação, da receita do setor público, é para pagar juros e amortização da dívida. Então, isso foi do ano passado, juros e amortização, porque tem também amortização. Então, quase metade, quase um quarto, 20% é para a previdência social, que vem aumentando, né, que vem aumentando o déficit. 11,02 para transferência de estados e municípios. Só sobra para assistência social, saúde, educação, trabalho, defesa nacional, judiciário, administração, agricultura e outros, esse percentual aí, que é quase um quarto do orçamento. Então, de investimento, muito pouco. Esse é o drama, esse é o nosso drama. A nossa dívida termina sendo grande e tem um efeito enorme sobre o orçamento. E aí, quando a gente projeta para frente, o mercado projeta a dívida. Aí não vai conseguir pagar. Mas a gente pega aí a dívida, digamos que a parte psicológica tem um impacto muito grande, porque a dívida do Brasil está aí em 2024, Brasil, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, de baixo para cima. É o verde de baixo para cima. Então ele está, em 2024, é a dívida líquida, 61% do PIB, dívida líquida. Todos esses outros acima, África do Sul, Bolívia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Japão, estão com muito mais. O Japão tem 156% da dívida líquida do PIB.
A Itália 127, os Estados Unidos 99, Reino Unido também 99, Bolívia 84, África do Sul 72, o Brasil tem lá 61. Mas acontece que se projeta, o problema é isso, que a partir daqui se projeta um crescimento. É como se o governo Lula não se preocupasse com isso e o mercado projeta um crescimento vai chegar em 2026, no final do governo Lula, com 70% da dívida líquida, 70% do PIB em dívida líquida, o que, segundo o entendimento do mercado, é demais. E com isso, né, há um desarranjo, essa incerteza do mercado, ele se traduz imediatamente, como eu disse ali, na temperatura do corpo econômico e vai para o dólar, estourou, chegou a 6,20 no final do ano. 27, depois caiu para 6,18. E no final do ano, também por conta de uma parte dessa descrença, teve a maior saída de dólar desde 2020. Então mandou-se dólar para fora no final do ano, como uma espécie de receio geral. Professor Francisco, Pois não? Pois não? permita-me fazer uma Pois não? consideração em relação a esse tópico específico que o senhor tocou agora, que é a remessa de dólares para fora. Sim, Alguns economistas dizem o seguinte: houve uma especulação no dólar aqui no Brasil. Os sim, magnatas, as elites sim. econômicas, mandaram muitos lucros em dólares, os Para o dividendos, exterior. etc., para fora, exatamente. Sim, E aí começou a faltar dólares internamente. O que é que sim. aconteceu? O Banco Central teve que vender 30 bilhões de dólares das reservas. É verdade. Portanto, professor, o meu comentário é esse, de que Certo. esse desarranjo no dólar é coisa das escaramuças financeiras e econômicas das elites brasileiras. Não é questão da produção propriamente e nem do governo, a Hum, princípio, mas sim hum. das elites econômicas que mandam muitos dólares para fora. E um É, segundo comentário, professor, pois não, rapidamente, pois é não. que aqui uma questão mais ideológica. Eu penso, professor, que o Banco Central é um instrumento da banca financeira nacional e internacional. Portanto, a responsabilidade desses desarranjos da economia brasileira dá-se pela administração do Banco Central, que, ao final das contas, é a ferramenta, é o instrumento que as elites financeiras e econômicas têm sobre a economia como um todo no Brasil. O que é que o senhor acha? Veja, o Banco Central é uma instituição de todos os países, considerado, aliás, todos os países no mundo têm o seu respectivo banco central, né? Uns mais intervencionistas, outros menos. Então, ele é uma ferramenta macroeconômica de grande importância. A questão é que aí a minha interpretação em relação ao que você disse é o seguinte: de fato, houve uma especulação no final do ano. É como se fosse assim, houve uma forçada de barra para mostrar que o governo, digamos assim, estava fora do prumo do ponto de vista fiscal. No meu entendimento, houve isso. Eu não sei exatamente como foi o mecanismo, nem não sou especialista no assunto, como foi o mecanismo usado para fazer essa especulação, mas de fato houve. De fato, houve um estressamento no final do ano, tanto é que o Banco Central, como você disse, vendeu num dia fez um leilão de 30 bilhões de dólares das reservas, quase 10% da reserva, e o dólar não abaixou, continuou em 6,20. Significa que, de fato, havia uma demanda por dólar. Então, tem, digamos assim, uma parte que é, de fato, uma ferramenta macroeconômica universal, os bancos centrais eles têm esse papel, e, diante da doutrina econômica vigente de que é preciso um equilíbrio macroeconômico, o Banco Central tem um papel importante, ele tem o papel de zelar pela manutenção da taxa de inflação e a ferramenta que ele tem é o juro. Agora, como isso é manipulado para lá e para cá, isso aí é uma questão de interpretação. Eu acho que concordo que existe uma pressão nesse sentido do mercado, o mercado é contra, uma boa parte do mercado é contra o governo, então tudo que o governo faz ele tende a amplificar do ponto negativo, de forma negativa, e acho que fez uma especulação no final do ano.
Então, continuando aqui, o que é que Henrique Meirelles diz? Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central, foi do setor privado, conhece tudo isso. Ele é ex-ministro da Fazenda do Banco Central, diz que a gestão atual errou ao apostar numa política fiscal expansionista. Isso é um fato. Se é mais ou é menos, se devia ser ou não devia ser, é outra coisa. Agora, de fato, o governo atual tem uma política fiscal expansionista. Lula foi dizer, não devia ter dito isso, do ponto de vista macroeconômico é difícil, essas coisas elas tendem a ser supervalorizadas. Ele foi dizer na última entrevista que ele deu que se dependesse dele não tinha mais medida fiscal nenhuma. Não pode dizer isso. Eu não sou, quem sou eu para dizer o que Lula deve ou não dizer, mas do ponto de vista de tranquilidade do mercado, ele não deve dizer essas coisas. Mas, de qualquer forma, disse. Então, isso estimulou a inflação, segundo Henrique Meirelles. Agora, terá de enfrentar o cenário de juros elevados e desconfiança do mercado. Isso é um fato. Se está forçada a barra, se está forçada a mão ou não, é outra história, mas o fato é esse. Então, o governo enfrenta efeito de expansão fiscal e o aumento da Selic vem nessa direção. Especialistas alertam sobre dívida pública e desconfiança do mercado. A dívida pública, de fato, está apontando para cima. E Lisboa, Marcos Lisboa, destaca a necessidade de replicar políticas públicas bem-sucedidas. É preciso que o governo ele sinalize, senão fica só o ministro da Fazenda tentando sinalizar e o governo sinalizando em outra direção. Isso vai dar problema do ponto de vista de percepção. Então, no período de 1980 a 2019, isso é Marcos Lisboa falando. Nessa matéria, Henrique Meirelles e Marcos Lisboa. Tivemos, no total, 26 anos de bom crescimento médio, cerca de 3% ao ano, que é muito bom, e 16 anos de crise, cuja marca é a volatilidade. O drama, prossegue Marco Lisboa, é que tivemos mais crises que em outros países emergentes. Lisboa diz que o país tem um histórico de políticas públicas bem-sucedidas. É verdade isso. Em várias áreas, como na saúde, o SUS é um exemplo mundial. Inovação com agronegócio, a Embrapa é outra referência mundial. Formação de capital humano, mercado de capitais consolidado, tem uma bolsa consolidada, tem um mercado consolidado, e energia renovável. É o país que tem a maior matriz renovável do mundo energética. Então, o país tem muitos aspectos positivos, no entanto, fica sinalizando. Aí a questão não é menos de se dizer se o mercado está agindo ou não de forma correta. O fato é que, quando ele sinaliza que não tem, digamos, preocupação com a rigidez fiscal, a turma, quem está querendo tumultuar, tumultua mais. Então, nós, por conta disso e da situação como foi colocada, e do nível de juros, é possível que nós tenhamos uma recessão técnica. Recessão técnica é quando a economia cresce no trimestre que é medido, ela cresce menos do que o trimestre anterior. Se ela passa 3 trimestres acontecendo isso, nós temos a recessão técnica. Então, é possível que a economia brasileira entre em recessão técnica por conta do nível elevadíssimo de juros. Bom, para não ficar nas notícias ruins só, André Esteves, que também não é nenhum menino, é o criador e o controlador do BTG Pactual, nem tudo é pessimismo. Fundador e chairman do BTG Pactual, disse que a questão fiscal é o fator de preocupação, mas a situação da economia do país é boa e o país realizou avanços institucionais. Diz que a situação fiscal brasileira guarda semelhança com os Estados Unidos, que o ministro Haddad entende a importância da disciplina fiscal, isso é verdade, e Esteves está falando, digamos assim, que é a voz ponderada do mercado. O mercado, a gente vê esses analistas econômicos, todos eles metem o cacete no governo. E André Esteves, que é um cara que não é nenhum menino também, que não é uma pessoa que deva desprezar a opinião, ele sabe o que faz. Ele está dizendo que a situação do governo exige observação, mas que não é essas desgraças que estão propagando por aí. E o desemprego baixo permite rever alguns gastos com políticas sociais, o que é verdade. Então, o problema é que esta situação se formou, eu acho que teve efeito também a questão da queda de Lula, o tempo que ele passou fora e aquela confusão que se deu ali, e também com a comunicação. O fato é que teve repercussão na avaliação do governo e do mandato. Então, Lula perdeu o apoio de lulistas e nordestinos e desaprovação vai a 51%. Pesquisa Poder Data, que é essa do Poder 360, de 25 a 27 de janeiro, mostra que a aprovação de Lula atingiu o pior patamar da gestão e que está em 42%. Está aqui o gráfico. A evolução do governo Lula: 51 desaprovam e 42 aprovam.
o que mudou, inverteu, tá vendo? Chegando em determinado momento, aí inverte. Mesmo assim, é porque eu terminei de eita, os lulistas ficam descontentes. Dos que votaram em Lula no segundo turno, em percentual, 73 aprovam, mas 23 está subindo ali, desaprovam, dos próprios que votaram. Então, aumentou o índice de desaprovação entre os votantes, e também é uma evidência disso. Aprovação do governo Lula no Nordeste, 51 aprovam, 43 desaprovam, o que é a maior da série histórica do governo dele, tá vendo? 35, 38, 41, 41, 39, 41, 43, ou seja, no Nordeste, onde está o colégio eleitoral principal dele. 50, a menor aprovação e a maior desaprovação. Isso está coincidindo, o Poder Data, ele corrobora o Genial Quest também, que saiu na mesma época. A avaliação do trabalho de Lula, 40% diz ruim, 33% regular e 24% ótimo e bom. Então, houve uma mudança. Isso, em parte, é essa má vontade do mercado para com ele, que repercute para frente, mas também, principalmente, é preciso considerar isso. E não é por acaso que ele, outro dia aí, estava preocupado, reuniu os ministros com o preço dos alimentos. Isso é um problema sério, porque percepção de inflação, principalmente dos mais pobres, em relação a alimentos. Então, comparação do governo Lula e Bolsonaro, 43. Até agora, você acha que. A pergunta era essa. Até agora, você acha que o governo do presidente Lula está melhor ou pior do que o governo Bolsonaro em percentual? 42% diz que está pior, 33% que está melhor, 22% que está igual. E a comparação do governo Lula e Bolsonaro versus o voto em 2022, 59 milhões. Eita, cortou um pedaço aqui. Acho que quando eu montei, cortou um pedaço. Então, isso aí ficou prejudicado. Bom, essa é a situação. O fato é que eu terminei sem colocar. Eu peguei o gráfico, mas não coloquei. Apesar dessa taxa de desaprovação aqui, 51% desaprovam, 42% de Lula. Os 42% de Lula é maior do que todos os governantes de centro-esquerda e esquerda da América Latina. Todos. Lula está muito melhor. Petros, da Colômbia, deu uma de bancada para baixo enorme. Aquele Boric, do Chile também. Qual foi o outro? Eu vi o outro. O fato é que Lula é o melhor da América Latina. Mesmo com essa queda recente da aprovação. Bom, fechando isso aí, disrupção digital, vou passar para o nosso amigo Trump daqui a pouco. Então, 3 disrupções da DeepSeek, vocês viram, né? A DeepSeek entrou para lascar com a inteligência artificial e derrubou as ações da NVIDIA, que é a maior produtora de chip para inteligência artificial, que estava completamente fora, no meu entendimento, completamente fora está na estratosfera, a avaliação dela. Ela valia sozinha, valia mais que o PIB da Alemanha. Tem alguma coisa errada nisso aí. Muito errada. Então, o que é que acontece? Esse cara aí, Diamonds, é um especialista no assunto e fez um comentário no Brasil Journal. O DeepSeek é apenas o começo. As próximas disrupções serão aceleradas de maneira rápida e violenta na esteira da inteligência artificial, da inteligência geral artificial e, finalmente, da superinteligência digital. Ele é considerado futurista, empreendedor do Vale do Silício. Em comentário no X, ele publicou no X essa opinião dele. Diz que a disrupção e a reinvenção de indústrias inteiras estão rapidamente se transformando em um novo normal. A Netflix jantou a Blockbuster. A Amazon dizimou o varejo. Uber e Zoom reinventaram o transporte. Isso é um fato. Aí o que é que ele diz? Por quê? Ele diz que vai haver uma disrupção ainda maior do que a que já houve. Primeiro é a precisão reimaginada. Em vez de abusar da capacidade computacional, usando 32 casas decimais, os chineses provaram que 8 são suficientes. Esse foi o problema, que eles fizeram uma inteligência artificial mais rápida e com menos recursos. Resultado, 75% menos memória necessária. Porque a NVIDIA, ela produz
super chips para comportar a inteligência artificial, que necessita de enormes data centers. Quando os chineses vêm e mostram que, primeiro, a linguagem que eles usaram foi a linguagem aberta, open source. A linguagem aberta, a linguagem essa que todo mundo pode interferir, ou seja, ela permite que todo mundo mexa, e usou muito menos chips e uma quantidade muito menos de data center. Então, isso deu um pipoco nas ações da NVIDIA, que caíram 18% num dia, embora se recuperaram 5% no outro, mas de qualquer forma caíram, deram uma queda. Ele está dizendo que isso vai acontecer de forma mais intensa. Às vezes, as inovações mais poderosas vêm do questionamento de suposições básicas. Segundo, revolução da velocidade. A inteligência artificial tradicional lê como uma criança da primeira série, palavra por palavra. O gato sentou, mas o sistema da DeepSeek processa frases inteiras de uma vez só. Ele é 90% mais preciso e 2 vezes mais rápido. Quando você está processando bilhões de palavras, isso é transformador, segundo o cara. Outro problema é que o sistema é especialista. No lugar de uma inteligência artificial gigantesca tentando saber tudo, imagine uma pessoa sendo um médico, advogado e engenheiro. A DeepSeek construiu um sistema de especialistas que são ativados apenas quando necessário. Foi uma tecnologia de software. Não é apenas a pequena DeepSeek que desafiou a liderança americana na inteligência artificial. As Big Tech chinesas Alibaba e ByteDance também colocaram na praça modelos poderosos que batem os melhores americanos em alguns critérios. Inclusive, no dia seguinte que a DeepSeek lançou esse aplicativo de inteligência artificial que derrubou as ações da NVIDIA, o Alibaba lançou uma outra coisa que diz que vai ser muito melhor do que a DeepSeek. A Alibaba divulgou hoje que o seu novo modelo, o Qwen 2.5, e segundo a empresa, ele superou os modelos da OpenAI e da Meta em alguns testes. Então, essa briga, que é uma briga tecnológica, o problema não é só comercial, não é botar tarifa para lá e para cá, não. A disputa é tecnológica. E se os chineses estão na frente, o americano vai ficar lá pendurado na brocha. Então, essa é a novidade. E o Nassim Taleb, aquele do Cisne Negro, foi fundador de bolsa, é um cara que eu respeito as previsões dele. São dois caras que eu respeito as previsões dele. Nassim Taleb e o nosso amigo da Microsoft. Fugiu o nome. Como é o nome dele? Fugiu o nome dele agora. Bill Gates, pronto. E Bill Gates e Nassim Taleb. São dois caras muito precisos nas previsões. A queda da NVIDIA é somente o começo do que vem por aí. Ele está se alinhando à previsão do outro. Para o autor do livro A Lógica do Cisne Negro, a ação pode ter quedas ainda maiores, com os preços inflacionados pela falta de conhecimento dos investidores sobre inteligência artificial. Para Taleb, pessoas estão começando a se ajustar à realidade. Investidores temem bolha de inteligência artificial, inflacionando a ação de tecnologia nos Estados Unidos. E as ações da NVIDIA caíram 17,5%, perdendo 600 bilhões em valor de mercado num dia. Num dia. Isso é uma loucura. E o Ray Dalio, que é também um grande, foi o fundador do maior fundo de hedge fund de hedge do mundo, ele diz que a valuation das Big Techs é a nova bolha da internet. O que é que ele diz? Ainda que sejam ótimos negócios e devam ter um futuro fantástico, as chamadas Magníficas 7 ficaram caras na sua visão. Já vimos isso antes, disse ele numa entrevista ao podcast Open Buy, feita durante o Fórum de Davos. Dalio comparou o momento atual da Bolsa Americana ao período da bolha da internet. Assim como aconteceu em 1998, o mercado passou a ser uma função do preço das ações de tecnologia. Então, elas puxam tudo para cima. Daqui a pouco, os índices estão todos em cima porque elas estão supervalorizadas. Segundo ele, a próxima vai ser a queda. Bom, aí o nosso amigo aí, gosto muito dele e das previsões. Foi o único cara que eu vi que antecipou a pandemia. Bill Gates revela as 3 áreas profissionais que sobreviverão à inteligência artificial.
energia alternativa, de acordo com o fundador da Microsoft, o setor será impulsionado pela busca por soluções energéticas sustentáveis. Diz ele, a capacidade de pensamento crítico, resolução de problemas complexos e inovação serão essenciais para o desenvolvimento de novas tecnologias e fontes de energia renováveis. 2. Biociências da saúde, por meio do desenvolvimento de novos medicamentos, terapias inovadores e tecnologias médicas avançadas. A empatia, a comunicação e a capacidade de adaptação a situações complexas no mundo médico serão habilidades valiosas e insubstituíveis. Desenvolvimento de inteligência artificial. Bill Gates destaca que a criação, programação e manutenção de sistemas de inteligência artificial exigem habilidades e criatividades humanas únicas. E, por isso, profissionais dessa área precisarão compreender as necessidades e a ética do uso da inteligência artificial, para garantir que essa tecnologia seja utilizada para o bem da humanidade. Bill Gates enfatizou a importância de se adaptar à nova realidade do mercado de trabalho. Isso tudo tem implicações no mercado de trabalho. Ele sugere que os indivíduos se concentrem em desenvolver habilidades cognitivas, como pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade, além de habilidades interpessoais, como comunicação eficaz, empatia e trabalho em equipe. Quer dizer, não basta ser engenheiro de software. Ele tem que ter essas qualidades aí chamadas capacidades soft, para poder vencerem no futuro. Bom, para encerrar essa parte de tecnologia, para entrar em Trump, todo mundo viu, né, o problema do Pix, né? Aquela confusão que houve. O Pix o Pix é um fenômeno extraordinário. 26,5 trilhões em 2024 foi movimentado pelo Pix. Tá aí as transações aumentando, aumentando. Em dezembro bateram recorde. Aí vem aquela palhaçada que fizeram com o Pix. E esse palhaço maior, esse chamado de Osmar Terra, que chegou a ser ministro, e é um deputado, divulgou o vídeo fake de Haddad com o seguinte post: isso é verdadeiro? Botou o vídeo lá. Isso é verdadeiro ou é fake, feito com inteligência artificial? É tão absurdo o que a Haddad está falando que prefiro acreditar ser fake. Quer dizer, faz uma palhaçada dessa, divulga o vídeo fake, que eu não sei se vocês viram, mas é uma coisa inacreditável. Inacreditável que a inteligência artificial faz. Até a boca dele move de acordo com as palavras. Então ele falou que ia taxar tudo, tinha o imposto do cachorrinho, se ia ter pet, ia ser tributado, não sei o quê, um rolo maior do mundo, que criou um transtorno enorme. O vídeo foi retirado, foi para fora do ar, mas está até fora. Eu acho que o vídeo mesmo já mexeu no título aí, ó. Fora do ar. E aí lá vai Lula. Esse evento é para mim o que fica mais evidente de que Lula, digamos assim, é excessivamente analógico no mundo que virou digital. Ela vai Lula, faz uma doação de R$ 1.013 para no QR Code via Pix para o Corinthians. Aí aparece ele, faz o negócio lá, não sei o quê, não adiantou nada. O negócio foi depois ver um vídeo daquele Nicolas, ele derruba o negócio de um jeito tal que precisou aquela deputada trans, como é o nome dela? Esqueci. O nome da deputada que Érica Hilton foi para as redes sociais, entrou também, teve uma história de fake news também em relação à audiência do vídeo de Nicolas, que não tinha tanta gente assim que podia ver depois. Ou seja, a batalha está iniciada não, ela está em andamento, a batalha virtual, digital. E aí aconteceu comigo. Eu peguei um corte, porque hoje estamos na época do corte, né? Estamos na civilização do corte. Você faz um vídeo e faz. Os cortes são feitos e são divulgados. Aí fizeram um corte da minha palestra do final do ano, Recife e as mudanças climáticas. Esse negócio viralizou. Viralizou 21 mil. Para mim é viralização, né? É um número muito alto de Mais de 300 mil, Francisco. Mais de 300 mil visualizações, ou seja, virou um case pessoal de viralização. Aí eu escrevi um artigo sobre isso, porque junto com a viralização choveram, além das curtidas, os comentários de todas as naturezas, concordância, discordância, em especial ofensas pessoais.
que não são maioria, mas são significativas pela virulência de algumas delas. Aí, ó, coisa do tipo, especialista de Araque, conversa mole, fiada, furada, patética, surrada, sem sentido, sem noção, para boi dormir, velha, tudo mentira. E teve merda também, porque terminaram sem botar aí, mas conversa merda. Mente que nem sente. Palestrinha para amedrontar. Mas botaram para lascar. Eu só olhei, eu nem olho essas coisas, não, mas eu só olhei para poder escrever o artigo. É impressionante. E continuam lá botando. É uma ofensa. Quer dizer, passa para a ofensa pessoal. Quer dizer, aquilo é um comentário. Você pode comentar, e num lugar civilizado, a pessoa comentaria, discordaria, botaria outro argumento, mas passa a ofensa imediatamente, não faz nenhum argumento, ofensa. Juntando as pontas dessas tendências, antevejo tempos bem turbulentos à frente. Sobretudo considerando que as redes sociais hoje em dia, e pelo que tudo indica ainda por muitos e muitos anos, mas são parte indissociável do nosso dia a dia. Imagine alguém hoje sem WhatsApp. Então, entramos em Trump. Com essa prévia, entramos em Trump. O que é que acontece? Na 16ª cúpula dos BRICS aqui, o Brasil presidente, o multilateralismo do bloco fez um contraponto ao G7. Ficou claro um contraponto ao G7. E aí, quando o Trump entrou, ele já ameaçou os BRICS. Se criar uma moeda própria, que ameaçou-se aí, criar uma moeda dos BRICS, ele disse, vou taxar todos os países do BRICS em 100%. Bom, bravatas à parte, a diplomacia passou a ser feita com ameaças. O BRICS fala em representação do Sul Global e reforma da ONU. Compare os grupos, veja o que acontece. BRICS e G7. O BRICS aqui, ó, foi criado em 2009, o G7 em 1975. Os PIBs somados dos BRICS, dos 9 países dos BRICS, dá 65,9 trilhões. O do G7 dá 53. 34% do PIB mundial, o G7 30. 4,4% de crescimento do PIB em média, o G7 1,7%. 3,57 bilhões de pessoas da população total desses 9 países, o G7 0,79. Então, a gente está vendo um novo desenho de geopolítica. E ainda por cima, num ambiente turbulento como esse. A Rússia é dissidente, ela foi expulsa do G8, era antigo G8, em 2014, e ajudou a fundar o BRIC, quer dizer, saiu do G7, do G8, passou a ser G7, e ela funda o BRIC, ajuda a fundar o BRICS. Potência geopolítica, o Conselho de Segurança da ONU tem 3 integrantes do G7 e 2 do BRICS. E é um clube aberto. Lula disse que em 2023 que o BRICS não é um clube fechado como o G7, ou seja, pode incorporar novo. Então é um novo desenho geopolítico que está se esboçando. Aí entra Trump, né? Aí começa, ameaça. Logo entrou a ameaça. Mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América. Disse que ia comprar a Groenlândia e ameaçou anexar o Canadá. A gente não sabe, ele é um blefador, né? É um empresário que enriqueceu na costa leste dos Estados Unidos, em Manhattan, fazendo negócios ali dentro com os tubarões todos do mercado imobiliário, e a história dele é meter a mão na mesa e blefar. Então, ele leva esse estilo para a presidência. O que é verdade do que ele diz, o que é blefe? Ninguém sabe direito. O fato é que ele está adotando, pela primeira vez na história, no primeiro mandato dele, ele não foi tão explícito assim. Pela primeira vez na história, depois do episódio histórico, que eu vou mostrar aqui, ele está usando a política do Big Stick, que é nada mais, nada menos. Big Stick em inglês quer dizer grande porrete, né? Refere-se ao estilo de diplomacia usado pelo presidente Theodore Roosevelt. Foi presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909, ou seja, 120 anos atrás. Como corolário da doutrina Monroe, que é de 1823, segundo a qual os Estados Unidos deveriam exercer a sua política externa como forma de deter as intervenções europeias, principalmente britânicas, no continente americano. Pô, tinha uma razão lá naquela época. Roosevelt tomou o termo emprestado de um provérbio africano que dizia assim: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete, deixando claro que o poder para retaliar estava disponível, caso fosse necessário. Roosevelt utilizou pela primeira vez esse slogan na Feira Estadual de Minnesota, em 2 de setembro de 1901, 12 dias antes que o assassinato do presidente William McKinley o catapultasse inesperadamente à presidência dos Estados Unidos. Então, essa história de
de Trump não é mais do que a como é? Reedição do Big Stick. Aí o que é que isso provoca? Imediatamente, o Canadá, ele taxou 25% as tarifas colocou a tarifa de 25% para o Canadá. O Canadá vai retaliar. Ontem, num jogo que teve, num jogo de hóquei, o estádio cheio, quando tocou o hino dos Estados Unidos, uma vaia monumental. Então, o Canadá vai retaliar com tarifa de 25% em produtos que vão de iogurte ao vinho e eletrodoméstico. Está fazendo uma campanha. Aliás, hoje ele estava conversando, até há pouco, quando eu vi o jornal, ele estava conversando com o Trump, porque a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, né, ela conseguiu adiar por um mês a imposição de tarifa. Quer dizer, a negociação passa a ser por um telefonema. Esse negócio de tarifa leva anos e anos para você estabelecer. Vide o acordo Mercosul-União Europeia, que está há 20 anos aí rolando para você definir tarifa. Você vai dizer, dá uma entrevista dizendo que vai meter tarifa de 25%, 10%, 100% em cima dos países, e aí a presidente liga e diz: olha, não faça isso não, pelo amor de Deus, vamos esperar um mês. Quer dizer, a diplomacia internacional passou a ser feita assim. O presidente do México diz que as tarifas de Trump terão uma pausa de um mês. E a China, há pouco, em resposta aos Estados Unidos, a China anuncia tarifa zero aos países atrasados. Ou seja, uma coisa dessa desregula, institui uma disputa completamente alucinada. Né? Porque qual é a lógica disso? Tem lógica. A relação entre países, comerciais entre países, tem lógica. Tem toda uma negociação. E aí entra uma coisa que é preocupante. Ele meteu o cacete em Biden, porque Biden estava velho, e, no entanto, ele chegará, será o presidente, terminará o seu mandato como o presidente mais idoso dos Estados Unidos. Chegando ao fim do segundo mandato, Trump será o mais velho da história dos Estados Unidos. E tem umas horas que eu acho que ele já não regula bem, sinceramente. Ele diz uns negócios assim, que, claro, é aquela empáfia dele, mas tem umas coisas esquisitas. Teve um comício, ele deu um branco nele, ficou parado assim, 5 minutos olhando o povo. Aí começou a dançar. Porque ele deve falhar, não é brincadeira. Ele tem 82 anos, vai ter. Não, ele tem 80 anos, né? Vai chegar em Professor 82 anos. Francisco, Oi, deixa eu lhe fazer pois uma não, pergunta, professor. Veja, pois eu não, gostaria pois de não. entender melhor sobre as tarifas que Trump está querendo Sim, cobrar. Então, pelo que eu sim, estou entendendo, é o seguinte: vamos supor que a BYD, uma fábrica de sim, carros chinesa, queira mandar para os Estados Unidos. sim, Então, essa fábrica vai pagar imposto de exportação para levar os carros para os Estados Unidos. sim, Esse imposto é cobrado pelo governo chinês, imposto de exportação. sim. Agora, além disso, essa BID teria que pagar mais 10% para o governo americano. É isso mesmo, professor? É a tarifa de importação, imposto de importação, está mais caro 10%. Ele encareceu o carro 10%, no mínimo. Esse é o problema. O que é que ele está ameaçando? Ele disse: olha, para entrar aqui, eu vou taxar. Se você não fizer o que eu quero, eu vou taxar você. Ele está dizendo para o México: se você não parar na fronteira a imigração e não controlar o fenatil, né? A, a, a droga lá, não controlar isso, eu vou meter 25% de tarifa. 25% significa encarecer o preço pelo menos mais 25%. Então fica muito mais caro a mercadoria, o produto colocado dentro dos Estados Unidos, porque tem um imposto de entrada. O problema é esse. É, essa é isso é resultado de anos de negociação entre países para definir uma alíquota. Ele quer pegar a alíquota e transformar a alíquota em poder, quer dizer, em o Big Stick, né? Que é dar porrada com a tarifa. É. E não considera É, a não OMC, né, considera professor? nada, ele não considera nada. Bom, a gente tem que separar, tentar entender o que ele é blefe e o que é que não é. Eu não sei, ele mistura as coisas às vezes, mas aí tem uma coisa também preocupante, e é nessa linha, que é o seguinte: ele está aliado ao chefe da Big Tech. Foi vergonhoso o que o cara da Meta fez, o Zuckerberg. Dias antes dele assumir, fez um meia-culpa lá, tirou a regulação toda de que a Meta tinha implantado a duras penas, porque a Meta chegou a tirar ele quando ele mentiu
em relação à questão da quando ele invadiu o Capitólio, se eu não me engano, mandou invadir o Capitólio, a Meta tirou ele fora do caçou o perfil dele. E depois botou de volta e agora está dizendo que não vai fazer regulação nenhuma. Então, e os caras estavam lá, todos eles. Tá lá o Zuckerberg, tá o Amazon, tá o Musk. Sim, hoje eu vi que o Canadá, o primeiro-ministro da província de Ontário, se eu não me engano, do Canadá, cancelou unilateralmente o contrato da província com a Starlink. Ou seja, retaliação de parte a parte, né? Passa a ser guerra comercial com retaliação. Sim, a questão é que ele está com 82 anos, por mais que seja boa a saúde dele, não é brincadeira, o sujeito ser presidente dos Estados Unidos. E aí já tem sucessores, né. O meu sonho é ser Elon Musk, o meu sonho já está virando realidade, é ser Donald Trump. E o meu sonho é ser o dono da porra toda, né. Eh, que doidice se estabeleceu no governo do principal país do mundo, principal nação. Aí agora lá vem a loucura, voto para a África, voto para o México. E aí, pega o Cio, o índio Sioux, Navajo, qual é o outro? Qual é outra etnia de lá? Bom, os nativos americanos, vai votar para onde? Na verdade, quem invadiu a América foram os irlandeses, os poloneses, irlandeses, italianos, que vieram do outro país, como todo país do mundo. Quer dizer, é essa xenofobia, essa coisa de botar para fora os imigrantes, quer virar essa palhaçada, porque primeiro ele não pode botar para fora, porque se ele fizer isso, ele acaba com o mercado norte-americano. Quem vai cortar grama, quem vai limpar banheiro, quem vai distribuir comida, quem é? Os americanos não são. Os americanos estão noutra. Até E para outra cortar coisa, madeira, professor. tudo. Precisa-se de trabalhadores para Todo cortar serviço, madeira, que ele está todo dizendo que serviço, isso não é vai. blefe, né, uma boa parte disso é blefe. Ou seja, mas ele precisa de efeito de demonstração, dizer que vai deportar 1 milhão de pessoas, né. Sei lá quanto ele disse, quantos são. É tanta número que ele mesmo se contradiz. Mas o fato é que começou, mandou para o Brasil, confusão, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ironia das ironias, aí botaram lá, quando a galinha volta na raposa, está ali, Latinos for Trump, é o primeiro, virou deportado. Quer dizer, os caras mesmo votaram dele, os caras mesmo são deportados. Quer dizer, é uma loucura completa. A gente tá, por isso que eu digo, é um mergulho no desconhecido, porque você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. O sujeito que conhece ele disse o seguinte, Rosenthal Calmon Aves, diretor e fundador dessa empresa aí, de jornalismo. Lembra que a relação de Trump com a imprensa é conflituosa desde seu primeiro mandato, quando começou a atacar o jornalista. E enxerga nisso um grande paradoxo, porque os meios de comunicação foram seu instrumento de ascensão, quando ele era uma celebridade que cavava notas. Eu recomendo que vocês vejam, eu me esqueci, eu ia botar aqui na apresentação. Quem não viu ainda, Netflix, Trump, minissérie de 4 episódios. Primeiro é o construtor, segundo é o jogador, terceiro, se eu não me engano, é o animador, porque ele foi o aprendiz, né? Ele foi animador de TV. Ele é excelente nisso, ele é um performático completo. E o último é o cidadão. Vale a pena ver, 1 hora mais ou menos cada episódio desse, mas vale a pena ver para ver quem é a criatura. Ele cavava nota, ele ligava para a imprensa e dizia: olha, aqui eu sou assessor de Donald Trump. Era ele próprio. Eu sou assessor do Donald Trump, a pessoa conhecia inclusive a voz. Eu queria dizer o seguinte, que Donald Trump está fazendo um empreendimento revolucionário. Ele falava dele como se fosse um assessor para a pessoa que sabia que era ele. É um negócio, recomendo vivamente que vejam. Ele cavava notas na imprensa dos anos 80, fingindo ser outra pessoa para passar a notícia para os tabloides. Aí o cara diz textualmente, abre aspas, cobrir o Trump não é como cobrir qualquer presidente, nem como cobrir qualquer maluco, porque há uma desigualdade, uma falta de equilíbrio entre as duas forças, similar à que há no sistema jurídico e político americano, que não é preparado para lidar com um radical antidemocrático. Isso porque ele é baseado na confiança em que as pessoas falam a verdade e a mentira é uma anomalia. E no caso de Trump, ele é um mitômano. A mentira é a normalidade. E não existe proteções para isso. Na verdade, é isso. O sistema ele foi moldado para admitir a verdade, ou pelo menos
a sinceridade naquilo que o cara está querendo passar. Quando o cara mente propositalmente e faz de propósito, joga uma fake news ou diz uma coisa que não vai acontecer, desmonta o sistema. Porque como é que ele vai funcionar se não for baseado na verdade? Ou pelo menos no pressuposto da verdade? Ou pelo menos no pressuposto da versão adequada? Esse é o problema. Christian Link, que é um cientista político muito interessante, é brasileiro ele diz o seguinte: quando parte de uma nação se percebe em declínio, uma das primeiras gritas da direita é que o excesso de ênfase nos direitos humanos enfraqueceu a alma ou a cultura do país. Reverter o declínio implica trazer de volta valores tradicionais de autoridade, hierarquia, confronto e virilidade. Daí os ataques a todos os responsáveis pela fraqueza e pela decadência: estrangeiros, progressistas, pacifistas, homossexuais, artistas, professores, ateus. O fenômeno que se percebe claramente no trumpismo e no bolsonarismo estava também na raiz do fascismo do século XX. Começou lá e tem que procurar culpado. Quem é o culpado? Lá era o judeu, os homossexuais, sei lá, e os estrangeiros, e pau e cacete e campo de concentração. Quer dizer, lá é o absurdo dos absurdos que aconteceu. Mas a lógica é a mesma. A lógica é eleger um fragmento da população, dizer que é culpado, descer o cacete para fazer número, né? Para fazer encenação. E aí aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, vai lá o cara, o Musk, e faz uma saudação nazista. Aí, não foi nazista, não foi nazista. Meu amigo, olha, aí lançaram esse negócio aí. O que é que é? Para cima. É levantar a mão chamando alguém, chamando o táxi em determinado nível, mas depois, nesse nível aqui, daqui para aqui é nazismo, sempre foi. Isso foi consagrado pela semiótica internacional. Não tem como escapar disso. E ele fez de propósito. Ele fez para chamar atenção. Quer dizer, mas chamar atenção, podia chamar atenção de outro jeito, chamando cachorro, mas não, fazendo uma saudação nazista. Aí, ele que é a favor de toda a Musk, que é a favor de toda não censura, censurou qualquer comentário ao gesto nazista dele no X. Aí foi que encontraram uma maneira de botar no X e o algoritmo não conhecer, não reconhecer. Quer dizer, é tudo uma falta de sei lá o quê, é falta de senso, né. Quem acredita nessas coisas é porque não ou quer acreditar mesmo sem acreditar, ou porque não entende de nada. Aí o sensacionalista veio hoje: a DeepSeek ultrapassou a tecnologia americana porque Big Techs estavam ocupados investindo na volta do fascismo. Na verdade, é a maneira engraçada de dizer uma verdade. Quer dizer, fascismo ou não fascismo, mas essa forma de governo que é uma loucura, quebrando todos os ritos. Se der tempo, depois eu conto a história de Costa e Silva. Mas o fato é que, para terminar, Trump e Lula e os riscos de uma crise bilateral. Essa questão hoje está colocada do ponto de vista da relação do Brasil e Estados Unidos nisso aí. A relação entre Estados Unidos e Brasil corre o risco de derrapar para o pior momento em quase 50 anos. É isso que nos interessa, é isso que nos diz respeito. Por quê? O resultado é que, com Trump na Casa Branca e Lula no Planalto, a relação entre Estados Unidos e Brasil corre o risco de derrapar para o pior momento dos quase 50 anos, quando o presidente Jimmy Carter, morto no mês passado, e a ditadura brasileira sob Ernesto Geisel chocaram-se de frente em função do programa nuclear e da questão dos direitos humanos no Brasil. Uma crise entre Lula e Trump não é um destino certo, mas reconhecer a sua iminência é o primeiro passo para tentar evitá-lo. Afinal, uma derrocada dos laços bilaterais teria efeitos deletérios, sobretudo no Brasil, o lado mais frágil da relação. Ou, como disse Trump em seu primeiro dia no Salão Oval, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que o inverso. Aliás, ele disse: os Estados Unidos não precisam de ninguém. Ao que tudo indica, a polarização que contamina as políticas domésticas dos Estados Unidos e do Brasil pautará também a relação bilateral. Lula terá que construir uma relação pessoal com Trump, um líder mercurial, centralizador e altamente transacional. O servilismo caricato de Bolsonaro não levou a nenhum ganho objetivo ao Brasil. Não funciona isso. Claro, tem que ter altivez e tudo mais, mas tem que tomar cuidado, porque o cara é doido, ou se faz. Aí, só para terminar a parte pictórica dessa história, o famoso boné. Estabeleceu-se no Brasil uma guerra de bonés.
nos últimos dias. Primeiro, apareceu o governador de São Paulo com este boné na cabeça. O que é que tem a ver uma coisa? É uma coisa inacreditável. Como é que pode uma coisa dessa? Mas tudo bem, ele botou. Aí lá vem Eduardo Bolsonaro, também lá nos Estados Unidos, foi para a festa, não sei o quê, ficou no meio da rua levando neve. E aí, sábado passado, na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, a turma do governo aparece com esse boné azul aí. O Brasil é dos brasileiros. Segundo eles, é uma invenção do Citônio, que é o novo ministro da Comunicação. Então aparecem lá, cheio de bonés. Hoje, no, como é que diz? Sessão inaugural, na sessão inaugural a gente vê a turma da direita com esse boné aí. Comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Os caras com boné, um pacote de Nescafé e um pacote de picanha. Quer dizer, vira circo, né? É o circo. E aí, por falar em comida e em picanha, eu vou botar uma frase aqui que é da avó de Anselmo Alves. Eu não sei se Anselmo está aí. A avó de Anselmo Alves. Muita farinha é sinal de pouca carne. Essa conversa toda de Trump, essas alegorias todas, para mim, é sinal de declínio do poder norte-americano frente à China. Então, ele quer fazer um carnaval para poder tentar uma recuperação que a China está muito na frente e ela mostrou um pouco o que podia acontecer na história da DeepSeek, do ponto de vista porque a disputa não é comercial, a disputa é tecnológica, e tecnologicamente a China está na frente. Então, a avó de Anselmo me disse, e Anselmo fica repetindo, eu achei que cabia para quê? Muita farinha é sinal de pouca carne. E todo cuidado é pouco com o que vai acontecer daqui para frente. Toda atenção, todo cuidado, inclusive nas análises. O que vai acontecer é algo nunca visto na nossa, pelo menos na minha, já lá se vai longa existência. Eu nunca vi nada parecido. Bom, eu terminei aqui e está aberto para a gente conversar. Giliati, eu fiz uma analogia ali com o corpo humano, me perdoe, mas diga lá o que foi, se foi muito incômodo. Sua analogia tá perfeita para o melhor entendimento. Eu queria dar um testemunho Muito obrigado. Eu queria dar um testemunho aqui do que está acontecendo com a saúde. Veja bem, Sim. Eu gosto de história e concordo com você que ele está reeditando a política do Big Stick de Theodore Roosevelt. Sim. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela foi fundada em 1902 sob o governo de Theodore Roosevelt. Sim. E ficou assim até 1948, quando a Liga das Nações criou a OMS. Sim. Então, a OMS quis incorporar a OPAS ao seu escopo de governança. Foi o que aconteceu. Os Estados Unidos chegaram lá e disseram, não, a OPAS vai cuidar desses novos países que vão entrar na Organização Mundial de Saúde. Nas Américas, quem toma conta é a OPAS. A OPAS Sim. é o representante das Américas da OMS. Tanto que, se vocês recordam, naquela crise do Zika, a presidente, a diretora-geral da OMS, veio ao IMIP, eu estava como presidente do IMIP, veio ao IMIP para tomar pé na situação. E ela não veio sozinha, é porque a imprensa não deu destaque a isso. Mas a presidente, a diretora da OPAS, veio junto com ela. Então vieram o ministro da Saúde, a presidente da OPAS e a diretora-geral da OPAS e a diretora-geral da OMS. A OMS não tem jurisdição nos países das Américas, porque ela é não muito sabia, mais não. nova. É a OPAS, né? Ela é muito mais nova do que a OPAS. Nas Américas, mandam os americanos, como a doutrina Monroe. A América para os Para os americanos. americanos. E lembro bem também que, na época da ditadura militar, muitos militares brasileiros foram treinar lá, coisas, né, que a gente não é bom nem lembrar. O quartel do Panamá chama-se Comando Militar das Américas. Então, ainda dentro da visão de Theodore Roosevelt, né? Que a gente até tem um rio
aqui na região norte, chamado Rio Russo. O Rio Russo, ele veio exatamente. caçar e Ele pescar explorou aqui. com Rondon. Ele Rondon. Explorou Exatamente. com Rondon. Então, essa questão também, e veja bem, qual é a repercussão disso? Significa, primeiro, ele botou como General Surgeon nos Estados Unidos o Kennedy, que é anti-vacina, na Sim, posse, um doido completo. já começou a criticar a vacina da polio. A polio está prestes a ser a segunda doença erradicada pelo homem. A primeira foi a varíola. A polio está para ser erradicada. E ele começou logo criticando uma das vacinas que mais bem fizeram a humanidade. Imagine outras. Fora o controle, né, dessas doenças que hoje, para você ter uma pandemia, não é preciso mais de 12, 15 horas. Daqui para Dubai são 15 horas, de Dubai para Pequim são mais umas 5 ou 6, e aí você tem uma pessoa no dia seguinte transmitindo uma doença, né, em qualquer lugar do mundo. E a Organização Mundial de Saúde tem essa possibilidade, pelo número de países, de consensuar medidas, né, de prevenção e de controle de doenças. E agora todo o hemisfério ocidental vai ficar apartado, inclusive com visões contraditórias das visões dos técnicos da OMS. Isso pode causar um problema muito sério, né, para a saúde global. Eu queria só dar esse testemunho Realmente do que é está lamentável. afetando a saúde. É lamentável. Hoje a notícia que teve é que o Elon Musk decretou lá que todo mundo dá o Zeide. Se lembra da Uzeide? O Zeide acabou. Vai ser, não tem mais apoio norte-americano para políticas em mais nenhum lugar do mundo. Todo mundo pode ficar em casa, porque lá vai fechar. Esse negócio foi criado em 1961, era a política da história do. Se lembra que veio por aqui? O inimigo interno é USAID. Isso. Na área da saúde, O Zeide. vinham sacos de leite Isso. desnaturados, ou melhor, desengordurados. E vinha um tabletezinho que você devia cozinhar o leite e botar aquele tablete de gordura. Resultado, as pessoas não sabiam para que servia aquele tablete, sacudia fora e cozinhava o leite sem as gorduras e teve problema de cegueira noturna, teve uma série de coisas, porque o leite não era processado corretamente. Era a Aliança para o Progresso. Ela era a executora da Aliança para o Progresso. Kennedy, né? Diga aí, Fred. Oi. Olha, eu queria fazer só um comentário de um dado eminente de vários que você colocou, muito bem colocado. O Trump é um doido, eu não gosto nem de falar, nem de ouvir as coisas dele, porque a gente não sabe para onde vai. Aí eu prefiro me ater às coisas do nosso país e do nosso para saber onde é que a gente está indo. Você colocou uma coisa ali que para mim diz muito. Metade hoje da arrecadação é para pagar juros, não é verdade? Quase metade. Serviço da dívida. Quem ganha com isso? Isso paga quem? É lógico, quem ganha isso são os bancos financeiros, etc. Então, na realidade, a gente você está gerando tudo isso e o governo precisando de dinheiro, ele vai ao mercado e cada vez ele bota as notas de tesouro, bota um monte de coisa, e aí a dívida aumenta, beneficia quem já tem. Então, na verdade, é uma política que, no fim, está beneficiando quem já tem. E o governo continua, eu acho, nesse aspecto, sem analisar os números globais, que eu acho que os números de macro, né, o emprego, etc. Você vê um problema que é muito sério. O governo agora quer incentivar os bancos privados ao crédito consignado. Você deve ter visto isso, né? Sim. Coisa que eu acho um crime. Eu acho um crime. Sempre fui crítico disso, porque eu acho que o salário do trabalhador era uma coisa imexível, como dizia. Então, se abriu para o crédito consignado e agora o governo quer incentivar pela política desenvolvimentista. É lógico que a gente entende a desigualdade, é lógico que a gente é a favor da desigualdade, é lógico que a gente é a favor das políticas sociais que existem, porque a gente está numa situação tal. Agora, você precisa ter todo um arco de medidas para isso, né? Então, na realidade, eu acho que esse juro mantém até o fim do ano. Não há, né? Isso tudo beneficia, mais uma vez, a classe mais rica, os banqueiros, os grandes investidores. Então,
O governo fica fazendo um discurso que, no fim, ele está beneficiando a classe mais rica. Ele dá, de um lado, com as políticas corretas de assistencialista, quer dizer, de uma certa maneira correta, quer dizer, precisa, mas, do outro lado, ele não faz o dever de casa e toma me pagar. Metade da arrecadação é pagar juros e coisas. Então, isso é para quem? Para os bancos. E ele incentivando ainda mais os bancos a entrarem no crédito consignado. Então, eu acho isso uma incongruência, é uma falta de sintonia absoluta. E o mercado, como você bem falou, o mercado entende isso. Porque o mercado não quer saber hoje, o mercado quer saber o futuro. A economia vê a expectativa do futuro. O investidor, ele investe dentro de uma linha de futuro. Esse eu acho que é o grande problema, que eu não vejo assim, muita saída nesse sentido, né? A inflação crescendo. Qual é a medida que está sendo feita para a inflação? Aí eu vi uma vez um comentário dizendo: mas há um espaço muito grande de endividamento no país, que o Brasil só 70% só do PIB é de crédito, né? Os outros países são 100, tem uns que são 110, né? Mas o pessoal quer dizer que no Brasil, o crédito que a gente paga é 13,25 ao ano. Estou jogando só a Selic. Quer dizer, é um absurdo. 13,25 ao ano em qualquer coisa, ninguém paga isso. Não paga a Não, pessoa mas ninguém paga isso não, Fred. Você pode, quando muito, aplicar o dinheiro a essa taxa. Mas Não, mas pagar os juros, você paga os juros 5, 6 vezes maior do que isso. É isso que eu quero dizer o seguinte: o Brasil não tem condições de se endividar a população. O consumidor não pode ser incentivado a isso. Ele não pode ser incentivado a isso. Porque com esses juros. Então, eu acho isso uma. Aí o governo, não vou falar nem das pessoas, o governo diz uma coisa de manhã, diz outra coisa de tarde, outra coisa de noite. E ninguém sabe onde ele vai. Ele fica querendo tapar o sol com a peneira. Eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje crítico por causa dessa coisa. Eu quis muito focar naquela imagem que você colocou, que metade é para pagar juros e dívida. Quase metade. Aí eu pergunto: quem recebe juros e dívida? Quem é? Quem é que recebe juros e dívida? Essa colocação que eu queria fazer. E me preocupa muito ir para frente. Quer dizer, então, falando aí do meu lado do comércio, o comércio em janeiro parou, em fevereiro vai parar. Então, a gente está numa situação muito difícil, porque aumentou a renda. Aumentou a renda, aumentou o custo, aumentou a carne, aumentou a alimentação, aumentou os serviços, aumentou tudo. Exatamente. Por um lado, aumenta a renda, por outro lado, a inflação de alimentos, que é o primeiro item, né, de compra de boa parte da população, ele aumenta também. Então, come aquela o renda nosso que aumento aumentou. de PIB, você sabe, e aí me corrija se eu estiver errado, nosso aumento de PIB é por aumento das transferências sociais, basicamente. Também. Mas Também, são quatro. Teve também e, inclusive, mesmo achando que é importante essas transferências, elas têm que ter limite, elas têm que ter a contrapartida e assim por diante. É esse comentário que eu ia fazer. E a preocupação, me preocupo muito com o futuro, porque eu não vejo muita coerência no governo do que ele está fazendo, sabe? Me Bom, corrija. Não, eu concordo em parte. Eu acho que o governo, ele, de certa forma, perdeu a mão. Fica uma parte do governo querendo gastar demais e o ministro querendo ajuste fiscal. Aí fica essa disputa dentro do próprio governo. Bom, mas faz parte da característica do governo, né? É um pouco isso, essa contradição. Bom, mas está aberto o microfone. Professor Francisco e colegas, Pois não. eu Quem é? gostaria de fazer. É Fenelon. Ô, Correia. Fenelon, liga lá, manda o braço. Veja, professor, nós estamos fazendo, o senhor está fazendo aqui uma reflexão global, nacional, mas eu gostaria agora de fazer uma reflexão sobre o Recife, o futuro do Recife. Voltando um pouco àquilo que o senhor refletiu no final do ano, lá no Rio Mar. Sim. Em novembro, aproximadamente em novembro do ano passado, saiu uma matéria na imprensa dizendo o seguinte: o Recife é a primeira capital com o maior número de favelados. É a capital que mais tem favelas. Saiu na imprensa isso, eu vi. Pernambuco, aí, não? Eu vi em Recife. Aí, professor, veja, eu fiz uma reflexão com meus alunos sobre isso.
a desigualdade social e o número de favelas no Recife. Muito bem. Quando foi em dezembro, nós fomos para o nosso encontro tradicional lá no Rio Mar, e qual era a mensagem de futuro para Recife? A gente viu os drones fazendo uma imagem aérea do Recife, do Rio Capibaribe, do centro do Recife, a Praça da República, etc. Ou seja, a parte bonita do Recife. Aí eu fiquei me perguntando, e cadê a parte feia, digamos assim, entre aspas? Cadê a parte pobre do Recife? Como é que o Recife, os políticos, as elites e o povo, a sociedade organizada, vai cuidar de fazer uma disrupção, digamos assim, das favelas, dos favelados recifenses? Então, professor, qual é a crítica construtiva que eu faço? Que esse ano, quando chegar em dezembro, que a TGI faça uma reflexão sobre qual é o futuro do Recife, da parte bonita para a sociedade, para a classe média, para a classe rica, mas também para as classes pobres, desfavorecidas. O que é que se deve fazer para acabar com as favelas ou urbanizar as favelas do Recife? O senhor entende, professor? Porque, pelo que nós observamos no filme muito bonito que se fez sobre o Recife, dava conta de vamos pensar o futuro do Recife, né? A Dantas Barreto chegando até o Cais Estelita, etc. e tal, mas ficava ainda o povo pobre, esquecido. Então, não se viu nas imagens do futuro do Recife essas populações. Era isso que eu queria que a TGI pensasse, o senhor pensasse, para que a gente possa discutir ao final do ano como fazer para a gente criar uma disrupção propriamente nessa desigualdade social. Certo, isso é um problema histórico do Recife, né? Não é de hoje. Eu tive acesso à primeira contagem que se fez de domicílios, isso no início do século XX. Primeira contagem que se fez de domicílios, 50% dos domicílios no Recife eram mocambos. 50%. Então, essa proporção continua desde lá. Eu vou só dar uma informação. Tem determinadas coisas que você pode fazer como política habitacional, como, por exemplo, houve um programa em determinado momento chamado Recife Sem Palafitas. Esse programa foi no governo do PT, acho que de João Paulo, se eu não me engano. E aí esse sumiu, entrou outro, não sei o quê, mas o fato é que uma política muito meritória seria dar continuidade a isso. Pelo menos não ter palafitas. Então isso é seria uma política consequente, mas às vezes entra por um. Nós temos agora um recurso do Banco Interamericano para 50 das 500 e poucas comunidades pobres que nós temos na cidade, cerca de 50 vão ser beneficiadas com esses empréstimos do Banco Interamericano para a urbanização. Então, é um trabalho constante, mas é uma característica da cidade. Eu acho que tem determinadas coisas que são injustificáveis hoje em dia, como, por exemplo, palafita. Mas há outras formas também de trabalhar pela diminuição das injustiças dentro da cidade. Uma delas é ter áreas públicas de qualidade, como, por exemplo, parques. Então, ao se fazer, por exemplo, um parque, com dois parques recentes, como o das Graças e da Tamarindeira, você está melhorando a qualidade e aumentando o acesso, você está diminuindo a diferença, a desigualdade. Então, isso é uma forma também de fazer. Só que o passivo é muito grande. Isso aí daria uma discussão só sobre isso aí. Como enfrentar o problema da desigualdade na cidade e o problema de toda essa pobreza e qualidade do espaço público também, da habitação. Mas isso aí tem que ser objeto de uma discussão específica.
Bom, continua aberta. Eu vi aqui que tem uns comentários, sugestão para leitura, Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dalbor, e também foi feita uma sugestão aqui de o assunto, né? Exatamente. Deep Seek, a nova corrida espacial do século XXI. De fato, isso é uma disrupção. Se de fato esse negócio acontecer, é uma disrupção enorme. Mas está aberto, viu, o microfone? Comentários. Concordam, discordam, fazem reparos, como é? Pode falar. O preço está incluso, o preço é o mesmo. Falando ou não falando, o preço é o mesmo. Professor Francisco. Não, Opa, pode falar, diga, senhora, pode falar. Diga, Pode falar, Cláudia. senhora. Não, era só um devaneio aqui, né? Se essa bravata toda de Trump, né, sobre a taxação, isso não acabaria revertendo contra os próprios Estados Unidos, né? Já Sim, que os sim, produtos com vão certeza. aumentar e a partir daí Com aumentaria certeza. a inflação também? Com certeza. É incongruente o que ele diz. Se ele executasse o que ele disse que ia fazer, como, por exemplo, deportar 1 milhão de imigrantes, haveria imediatamente aumento do salário. Porque Falta mão quem é de que ia obra. fazer isso? Ia faltar mão de obra e aumentar o salário. Aumentar o salário é inflacionário. Se ele aumentar as tarifas, os produtos que entrarem nos Estados Unidos vão entrar mais caros. Isso vai ter reflexo da inflação. Ele já está dizendo, já deu uma ordem lá que não foi evidentemente cumprida para o presidente do Banco Central, que é independente, de que não queria que aumentasse juros, queria que baixasse juros. O cara manteve os juros. Então, a autoridade monetária é independente, não tem conversa. Lá ele não consegue isso, não. Lá ele não consegue. Um grito dele não aumenta ou baixa juros, não. Também aqui hoje, mais não. Mas o fato é que, se ele botar em prática tudo que ele está dizendo, a inflação explode nos Estados Unidos. A inflação explode. Ou seja, logo se vê. Teve um excelente artigo no New York Times, que o cara, me esquece o nome do autor. Ele disse assim: o carro do circo não parou na economia. O carro do circo não parou na economia. Ou seja, ele é doido, mas não é doido. Ele botou lá na Secretaria do Tesouro um cara que é uma autoridade reconhecida nos Estados Unidos como competente. E o cara disse que não ia fazer. Ele tinha uns negócios lá, o cara disse: não vou fazer nada disso. Já disse, já deu a declaração de que não vai fazer. Ou seja, a loucura dele é uma loucura instrumentalizada, blefadora, para determinadas coisas de interesse dele. Ele está falando para o eleitorado dele. O cara que ele acreditou que o problema dos Estados Unidos eram os imigrantes. O sujeito que acreditou que se sobretaxasse mercadoria vinda da China ia melhorar a condição de emprego nos Estados Unidos. Tudo falácia. Isso é tudo falacioso. Então, na verdade, ele está manobrando para dar a impressão que está cumprindo promessas de campanha. Mas, se ele cumprir na íntegra, ele afunda a economia norte-americana. Então, esse blefe ele tem limites, né? Ele não é, a doidice não é tanta. É apenas uma coisa de que é da própria índole dele, aquela história do escorpião, né? Da índole dele blefar, como ele blefou durante muito tempo. Mas vejam, não deixe, quem não viu, não deixe de ver a minissérie Trump na Netflix, porque aí vai entender o que é a criatura. É um blefador, ganhou dinheiro com o jogo. Ele ganhou dinheiro com os cassinos que fez, 2 cassinos em Atlantic City. E se lascou porque fez um maior do Taj Mahal, que era maior do que ele podia. Era o grande cassino de todos os tempos, quebrou. Ele teve dificuldades grandes, não pagou muita dívida. Tem gente que ainda não recebeu o dinheiro dele, das construções que ele fez. Então, é preciso relativizar. Por isso que eu digo, é um mergulho no desconhecido, porque a gente não sabe exatamente o que é blefe e o que é que não é.
Uhum. Certo. Muito Vou bem, assistir, então, Rafa. hein? Vou assistir Assista, então, assista, Rafa. vale a Certo. pena, vale a pena. É divertido, não deixa de ser divertido. No fim, se a gente observa ele como um bufão também, é divertido, né? Não deixa de achar graça em determinadas coisas que ele faz. Mas o Steve Bannon, que é um prócer, né? Como é que chama? Um líder, né? da extrema-direita norte-americana e mundial, Steve Bannon. No primeiro governo Trump, ele foi estrategista da campanha e depois estrategista da Casa Branca, depois brigou com Ivana Trump, terminou saindo. Trump botou ele para fora, mas, no entanto, o indutor. Trump, antes de sair do primeiro governo, indutou Steve Bannon, apesar de ter brigado com ele, porque sabia que ele sabia coisas que podia comprometer o futuro político de Trump. Então, indutou ele. Mas, mesmo assim, ele foi preso, porque ele é tão vigarista que terminou sendo preso por outra coisa. Mas foi solto. Mas, antes de ser preso, ele deu uma entrevista ao New York Times, que disse assim: Trump, vocês vão sentir saudade de Trump. O MAGA, Make America Great Again, vai produzir uma quantidade de líderes políticos que vai parecer Trump, vai fazer Trump parecer um bufão. Não disse alguma coisa assim. E o vice dele é muito mais perigoso do que ele, esse que está lá. Porque é um cara, me parece ser um cara oportunista, é um cara que fala com a juventude, ele fala com esse empreendedor, o novo empreendedor, aquela coisa do faça você mesmo seu futuro. Escreveu um livro, é ele que fez a articulação com as Big Techs, é um cara muito mais perigoso. Vai ser um dos que vai dar saudade de Trump, provavelmente, porque vai ser o candidato. Ele não pode ser, de novo, vai ser o candidato a vice. O vice vai ser candidato. E se o vice for presidente, a gente vai ver um Trump melhorado, porque Trump tem umas horas que você vê claramente que ele está mentindo, que ele está blefando. Mas o cara não. O cara é consistente. Como é que chama? Vance, o vice. Então, se Steve Bannon tiver certo, nós vamos sentir saudade de Trump. Espero não ver isso, mas pode ser que vejamos. Pois é isso. Se não tem mais comentários, a gente está chegando no nosso limite, que é às 9h. Eu queria agradecer muito a audiência, dizer que já temos um calendário aí das próximos encontros, vamos acompanhar para e passo isso, como é que as coisas estão se dando, e vamos ter a oportunidade de, a cada mês, discutir aqui a conjuntura e as tendências. Queria agradecer os participantes, os comentários, e dizer que estamos aí, vamos em frente e torcendo pelo melhor, e torcendo pelo que o pior não aconteça. Muito obrigado, professor. Boa noite Eu que agradeço. Até a próxima, né? Tchau. Abraço, viu? Muito obrigado pelas citações aqui também e eu já copiei aqui para ver o assunto sobre a DeepSeek. A DeepSeek é um grande sinalizador do futuro.